pode derreter o chumbo. Muito obrigado, meu querido presidente. Para mim é uma honra, sempre uma honra, poder partilhar sobre temas de relevância à cristandade. Eu quero, antes de dar início, parabenizar meu querido amigo, confrade, pela excelente palestra que nos acrescentou, nos enriqueceu. Saio daqui mais fortalecido. Muito obrigado. Quero dar boa tarde a todos, à mesa. O tema que nos foi proposto, como mencionado pelo reverendo Guilhermino, é algo que é mais antigo do que nós imaginamos, porque falar de tecnologia é tratar de séculos de desenvolvimento da ciência humana, da capacidade que Deus otorgou ao homem para que pudesse expressar, e por que não também dizermos, perpetuar as suas ideias. Então, falar de tecnologia não é falar de século XXI. E por causa disso, para adentrarmos a questão da escrituração, do registro de ideias, de pensamentos, nós temos que voltar alguns séculos e começar a falar então da própria escrita. E para falar então dela, nós temos que falar então dos tabletes de argila. Quando tudo começa com os tabletes de argila. E os tabletes de argila, eles são a produção dos sumérios, da primeira grande civilização que vai registrar essas ideias e vai perpetuá-las. Hoje nós temos registros muito antigos, graças ao decifrar desse tipo de produção humana. Os sumérios, eles foram uma civilização que desenvolveu, que avançou muito no sentido de organização política, comercial e religiosa. Mas esse avanço se devia graças a leis. E as leis, se fossem passadas apenas verbalmente, elas seriam alteradas. Então o registro foi importante. Eles desenvolveram então essa tecnologia, e nós colocamos nesse mapa a Suméria, ali no cerca do ano 3500 a.C., e você está vendo que fica entre dois grandes rios. Então temos aí a civilização na região da Babilônia. E por que colocamos esses dois grandes rios, a Mesopotâmia? Porque era um terreno ideal para a produção desse material. Essa foto do Museu de História Natural de Nova York, você está vendo ali alguns tabletes de argila, e como é que eles faziam? Eles preparavam barro no chão, num local argiloso, depois aplanavam esse material, e antes de ficar seco, eles recortavam em pedacinhos, do tamanho que eles desejavam passar essas informações. Aí depois disso, eles, ainda estando úmido, eles começavam então a escrever esse material antes da secagem desse material, como vocês estão vendo aí. E aí ele vai secando naturalmente, e depois, quando ele começa a ficar seco, eles colocavam no forno. Então veja você a inteligência humana, porque precisava de um segundo tipo de secagem, não bastava a secagem natural. Então ele já está quase seco, vamos colocar no forno, para que depois então ele pudesse ser transportado. E com isso nós temos o início da produção literária, que vai ser não apenas localizada numa rocha, num local próximo, onde determinada comunidade habitava, mas vai ser transportada através de cavaleiros, através de emissores. E nós temos noção que a própria Bíblia, ela teve grande parte dos seus escritos, principalmente veterotestamentários, produzida em tabletes de argila, como um dos textos de Isaías. Estamos falando então do século VII a.C., e a Bíblia registra o seguinte: veja você o capítulo 17, versículo 13 de Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, ou seja, vai ser escrito no chão para que seja repassado a outras pessoas. Não vai ficar confinado apenas
as pessoas que habitavam naquele local. Então nós já percebemos que no período de Jeremias, essa é uma tecnologia de escrita que vai perpetuar pensamentos, e é provável que grande parte dos escritos que depois vão ser compilados ali por volta do século V, por volta de 440 anos antes de Cristo, por aquela chamada em algumas versões a grande sinagoga, Esdras. Então vai ser compilada todo o material da Tanakh, grande parte dele, pelo menos, mas de várias tecnologias que eles tinham à disposição. Outra tecnologia, que você está vendo aí juntamente a foto com minha família e juntamente ao Código de Hammurabi, são as pedras. As pedras vão ser um material muito popular. Por quê? Por vários motivos. O primeiro dos motivos é a abundância da pedra, que não dependia do clima. Os tabletes de argila dependiam do clima favorável para você escrever. A pedra não. Era só você talhar a pedra, então não dependia do estado do solo. Então vai ser popular. Outra coisa é a durabilidade. O tablete de argila, ele caía, se esfacelava. A pedra, sendo mais dura, tinha mais dificuldade em se esfacelar do que um tablete de argila. Então era melhor para uma comunicação oficial. Essa foto, você está vendo embaixo, então acima, o Código Hammurabi. Embaixo essa foto eu tirei ali, que é a Estela de Caracalla, na Jordânia. E então eles começaram a trabalhar as leis e perpetuar as ideias em alguns monolitos que eram colocados nas entradas das cidades. Então você já vai vendo um avanço da tecnologia. E nós vemos então que isso vai avançar no período de Moisés, períodos posteriores. Você vê aquela foto na Jordânia, Caracalla, outra foto, a Pedra Moabita no Egito, e o Código de Hammurabi, que pode ser visto no Museu do Louvre. Leis, registros oficiais, que eram colocados na entrada das cidades, para que todos tivessem ciência: aqui nós precisamos obedecer esses decretos. Então nós temos inclusive um registro muito conhecido da Bíblia, que é o registro que vocês podem ler em tela. Deixa eu colocar aqui, de Êxodo capítulo 24, versículo 12 e 32, de 15 a 16. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei o quê? Tábuas de pedra, e a lei, os mandamentos que escrevi para os ensinares. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, e as tábuas eram obras de Deus, também a mesma escritura de Deus é esculpida nas tábuas. Então você vê que Deus usou a tecnologia vigente. Deus escreveu na tábua. É que era a tecnologia vigente. E ao contrário do que nós vemos em alguns filmes nós vemos, por exemplo, Moisés mostrando os 10 mandamentos em um lado só das tábuas. Na verdade, não. A Bíblia diz que estavam escritas em frente e atrás. Você pode ler no texto, em ambos os lados. Aliás, já vi filme até com os algarismos atuais do hebraico moderno, que não existiam. E o pior, já vi até com algarismos romanos, para colocar o primeiro, o segundo, o terceiro, etc., os demais mandamentos. Enfim. Outra tecnologia... Pois é verdade. Outra tecnologia que nós observamos ao longo da história é a madeira, a escrita na madeira, que também vai ser um dos materiais que vai compor a Bíblia. Assim como nós vemos então materiais que Jeremias cita, das argilas escritas no solo, e da madeira, da pedra escrita, por exemplo, no Sinai, nós temos a madeira. Então, a escrituração foi muito popular, por vários motivos. Primeiro, a matéria é abundante em toda a terra. A madeira é fácil de achar em toda a terra. Segundo, a facilidade da forma nas tábuas de madeira. É mais fácil você recortar um pedaço de madeira do que picotar um pedaço de pedra. Terceiro, mais fácil o transporte. Ou seja, não é tão pesado para transportar. Você pode carregar vários pedaços de madeira com mais facilidade. E também, nós podemos dizer que eram mais baratos. É mais barato você produzir madeira do que alguém que vai picotar a pedra, vai transportar a pedra, então é um recurso mais barato. E aí começa a se notar um material de perpetuação da tecnologia da escrita, da perpetuação de ideias, da propagação de ideias. E nós temos, em várias culturas, os totens dos norte-americanos trabalhavam sobre isso, os indígenas norte-americanos,
Nós temos, por exemplo, os bambus dos chineses, escritos nos bambus, e no contexto bíblico não seria diferente. Nós temos, inclusive, um texto, eu vou citar aqui pelo menos dois, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos no período de Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, todos conhecem o texto. A Bíblia diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, isso é madeira, para que aquele que passe possa ler até correndo. Esse no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós percebemos que, de igual modo, nós temos ali em Lucas capítulo 1, versículo 63, o seguinte: então, pedindo ele uma tabuinha, ele estava mudo, e ele está penaquidion, de pinax, né, de tábua, então uma pequena tabuinha, escreveu João é o seu nome, falando de João Batista, e todos se admiravam. Ou seja, ele tinha um pedaço de tábua disponível, pegou aquela tábua e escreveu. Foi como se fosse um bloco de notas da época, porque é mais fácil você carregar e escrever numa madeira. Então nós temos grande possibilidade de textos do Antigo Testamento, assim como do Novo Testamento, terem sido escritos não hoje com correção automática, não em máquina Olivetti da tipografia, mas pedras, em pedaços de argila, secos e em madeira. E aí nós temos então um dos meios mais populares, que é o meio do papiro, que é o papiro. O papiro é essa planta que você está vendo aí. É uma planta aquática, é assim pelos papiros, ela é abundante no Egito, ali no delta do Nilo. Ela chega a medir entre 3 e 4 metros, pode chegar até 6 metros, e cresce rapidamente. Isso é uma vantagem, que também barateia, porque você produz e rapidamente cresce. E aí nós temos o mapa da região do Egito, no delta do Nilo. Você pode ver na foto como é abundante o verde aí. Você está vendo como um local que favorece a produção? Pois bem, essa produção ela vai se iniciar por volta do século 22 a.C. Então você vê que tem possibilidade de vários textos da Bíblia terem sido escritos em papiro, e vai ter a sua produção, cada tecnologia, desenvolvimento, rapidez, enfim, aquela cadeia de produção. Não estou falando da revolução industrial, mas estou falando das técnicas que vão ser desenvolvidas, a expertise disso. Então vai produzindo mais, e mais comerciantes e mais povos vão querendo a produção. Como é que é feito o papiro? Essa foto eu tirei numa fábrica de papiro no próprio Cairo, ali no Egito. E aí você está vendo atrás o papiro, que é retirado, é cortado mais ou menos nesse tamanho que vocês estão vendo, é colocado num jarro de água, você está vendo. Aí é cortado um caule, você está vendo mais ou menos a medida. Isso eu estou mostrando a vocês que eu aprendi lá. É esse tamanho, e aí é cortada. Depois disso, você pega um martelo de madeira e começa a socar. Depois que você soca, então passa um rolo de massa, como se fosse aquele que se usa nas cozinhas. Depois se coloca novamente no vasilhame de água, e depois você coloca nessa prensa, e ele vai ser então imprensado. E aí você tem esse material. Então você vê na foto de cima ele no estado in natura, na foto de baixo ele já prensado e ali seco, e à direita um dos manuscritos bíblicos em papiro, os mais antigos, que você pode ver na sua produção final. E aí nós temos muitos textos do Novo Testamento, que hoje nós temos a produção deles, a observância deles em muitos museus, que foram feitos em papiro. Um dos exemplos, a segunda carta de João, você nota que João não escreveu membrana no grego. Membrana, como nós percebemos, membrana é um material celular, humano, mas ele vai escrever carto, que nós traduzimos mais propriamente como papel. Então ele coloca em 2 João, no versículo 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel. Na verdade não era papel. Não havia papel ainda. Mas ele coloca no grego carto. Carto era o nome que nós chamamos de papel, mas era o nome que era dado ao papiro. Então quis fazê-lo com papiro e tinta.
ir ter convosco, conversarmos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. Então você vê que nós, no Novo Testamento, João, por exemplo, se utilizou do carto. E aí nós temos a próxima tecnologia, que é do pergaminho. E vai ser uma tecnologia que vai avançar muito para a Europa. Estamos falando do papiro que avança mais para as regiões do Oriente Médio, do Oriente Próximo e também do norte da África, mas o pergaminho é o material que mais vai avançar para a escrituração da Europa. Por quê? Em primeiro lugar, pela durabilidade. O papiro, depois do tempo, ele se esfarela. Muito do material que foi encontrado em 1947 no Mar Morto se perdeu, porque não estava numa jarra, como foram encontrados os outros, numa sombra, numa temperatura adequada, então se esfarelou. Mas muitos materiais de pergaminho, eles têm muito tempo e têm uma durabilidade muito maior. Então, nós temos o desenvolvimento desse material, principalmente com Ptolomeu, que governou a Judéia, o Egito e a região da Arábia. E aí nós temos a grande importância do Ptolomeu. Eu coloquei a pedra de Roseta aí, mas eu vou avançar aqui para nós ganharmos nosso tempo. Mas esse Ptolomeu, ele queria manter a sua biblioteca em Alexandria hegemônica. E ele então, ele falou assim, está todo mundo tendo bibliotecas. E nós fornecemos o material deles. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou taxar as importações, eu vou dificultar a exportação de nosso papiro para o exterior, para que só eu tenha abundância dos escritos. E com isso, nós temos um problema na cidade de Pérgamo, na Turquia, atual Turquia, que é Bérgama nos dias de hoje. Você está vendo a cidade de Pérgamo aí no fundo dessa foto, e estou nas minas aí nessa foto em Pérgamo, nas minas da antiga Pérgamo. Mas o que acontece? Não está chegando papiro suficiente para a minha biblioteca aqui em Pérgamo. Então, ele deu ordem para que desenvolvesse um material que não dependesse das importações do Egito. E aí eles começam, na necessidade, a desenvolver um material com cortes finos de pele de animal, o pergaminho. No caso, na época, eles acharam ali de ovelhas e cabras. Cortavam, curtiam, salgavam, para que não houvesse o apodrecimento dessa pele de animal, e depois, começando colocando reagentes químicos, você está vendo na foto aí, uma foto, inclusive da Idade Média, eles conseguiram esse material. Bom, grandes vantagens do pergaminho, do papiro, do pergaminho em relação ao papiro. O papiro você tinha mais naquelas regiões quentes, úmidas, do delta do Nilo, mas o pergaminho, em qualquer local onde você tivesse animais, rebanhos, você aproveitava, segundo porque sobrava material, você comia a carne e jogava fora a pele, então eles reaproveitam a pele, então é um material barato, porque se usa de reaproveitamento, é quase uma reciclagem de material perdido. Então, abatidos para alimentação, você tinha um material de escrita. Segundo, quer dizer, por causa disso, então tinha um preço mais barateado. Você não dependia das exportações do Egito, papiro, e terceiro e quarto, é o material mais durável. Como você pode ver aí, a pele de um animal dura mais do que, naturalmente, o papiro. Então, dessas peles eles vão desenvolvendo mais, tendo uma pele mais clara, como a do velino, e aí começa, então, essa tecnologia a avançar. Só vai ser suplantada quando os chineses começam a produzir e a exportar para a Europa o papel. Aquele papel que nós conhecemos, ou pelo menos mais próximo daquele que nós conhecemos. E aí as pessoas vão pegando esse papel. Bom, o pergaminho também é citado na Bíblia. A tecnologia do pergaminho também é citada na Bíblia. Nós temos, por exemplo, quando Paulo escreve a sua derradeira carta, já próxima ao seu martírio, ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, Bíblia, e especialmente os pergaminhos. Olha o que ele coloca em grego: membranas. Membrana, ou seja, é pergaminho. Ou seja, ele traz para mim os pergaminhos, o material sobre o qual eu preciso ler.
E nós temos o desenvolvimento dos formatos. Eu vou citar apenas alguns. Eu vou citar os rolos e os códex, que são os que mais nos interessam. Esses são os rolos que você viu na foto. Então, era uma forma inicial de guardarem o material colhido. E nós temos o registro, em Hebreus capítulo 10, versículo 7, do rolo. Como diz ali, então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, que fali de biblio, está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, cabeça da casca, cabeça da Biblia, cabeça do material da junção de escritos, né? Que isso daí é um livro, termo mais antigo para livro, do rolo. Então, é onde eles guardavam a página aberta, fechada, mas eles abriam, já estava naquela cabeça, no kefalidi, no kefalê, que é a cabeça. Bom, mas os hebreus, eles vão começar a trazer definições, porque havia vários tamanhos de rolos. Uns tinham os rolos maiores, outros menores, e os hebreus então começam a ter 4 regras. E aí começa um procedimento que vai ser usado nas editoras atuais, vai ser usado no mercado editorial, padronização. A padronização vai ser formatada principalmente pelos hebreus em 4 regras básicas. A saber, primeiro, eles começam a padronizar a escrita em colunas com a largura de uma mão. Você pode ver na imagem que você tem aqui um pergaminho e você vê que o texto é mais ou menos do tamanho de uma mão. Então já temos um padrão de um modelo de página. A segunda padronização é que a altura desse texto, você está vendo na foto, também a sobreposição na imagem, que devia ter até um côvado, 45 centímetros, meio metro, ou seja, como se fosse da ponta do dedo ao cotovelo, e você então tinha altura. Então você já tem a largura e já tem a altura. E nós temos então o início da definição de uma padronização daquilo que vai reger muitos materiais posteriores. E aí no caso da Torá, o rolo devia ser aberto sempre de acordo com a última leitura, para a continuação do Shabat no dia seguinte. Aí nós falamos aí dos maçoretas, mas estou falando da comunidade Qumran, né, e aí é a mesa dos escribas, e você vê, eu tirei essa foto para que você veja a largura da mesa, ou seja, a largura da mesa que você está vendo em Qumran, ali no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, já tem essa padronização. Você está vendo que ela não é tão larga. Por quê? Para que evitassem que escrevessem a mais, ultrapassasse o padrão. Então essa era a mesa para que os copistas pudessem trabalhar. Depois disso, então, nós temos o avançar da tecnologia para aquilo que nós conhecemos nos dias de hoje. Os códex, os códices, que é o formato mais próximo aos livros que nós temos. Isso vai se desenvolver na Península Itálica, já é uma produção dos ítalos, e eles vão entender o seguinte: bom, nós vamos voltar à madeira, não depender tanto dos animais. E para resguardar isso, vamos colocar capas de madeira, ou seja, do caule das madeiras, do caudex, daí vem códice, e daí depois vem as palavras código, o que está dentro dos códex, aquilo que é mantido, que é melhor, mais guardado, mais preservado. Então, a partir do século IV a.C., ou seja, posterior à escrituração da Bíblia, estamos num período posterior à Bíblia, então nós temos outros materiais, mas não esse, nós já começamos a ter, então, a guarda dos pergaminhos, não em rolos mais, mas em caudex ou códices. Por quê? Porque você podia preservar melhor os textos, mais guardados por causa da madeira. Em segundo lugar, você podia empilhar melhor uns aos outros e até colocá-los lateralmente. Então, a ideia do livro que nós temos hoje já é uma produção que já vem de uma tecnologia depois. E aí você então começa a guardar mais o material, e aí uma foto de um caudex antigo que você está vendo aí na sua imagem. Pois bem, e aí ele vai se popularizar. Nós temos o imperador Constantino encomendando Eusébio 50 cópias do Novo Testamento. Hoje nós temos
poucos exemplares. Alguns paleólogos entendem que o Codex Vaticanus, de 350 depois de Cristo, ele foi um desses exemplares encomendados a Eusébio, e nós temos então 2 cópias, e uma delas está lá no Museu Vaticano, que é essa imagem que você está vendo. Você está vendo essa cópia? Como já se parece um livro dos tempos atuais? Não parece? Então estamos falando do século IV, já algo muito recente. E aí nós já temos então a produção dessa Bíblia. Pois bem, aí nós avançamos para a invenção da prensa móvel. A prensa móvel não é uma invenção de Gutenberg, como nós costumamos propagar, mas é uma invenção dos chineses. Estamos falando de um método diferente. Só que os chineses trabalham com ideogramas. Era uma monstruosidade de ideogramas que eram necessários para definir ideias. Gutenberg, então, vai facilitar isso. Vai colocar os blocos separados, você vai pegar a mesma letra e vai montar as palavras. Então, Gutenberg ele vai facilitar, vai modernizar, vai otimizar o processo de impressão e vai, claro, torná-la mais móvel. Ou seja, você, em vez de precisar de uma grande sala para colocar poucos textos, uma tira de textos, você vai ter uma prensa, um móvel, que pode ser reproduzido. Aqui podíamos ter vários desses móveis, como nós temos no Museu da Bíblia, no Centro Cultural, e então você podia, então, de maneira mais fácil, desenvolver escritas e vários modelos e materiais. Então aí nós chegamos a 1450. E aí essa grande explosão, um grande boom, que vai facilitar não apenas o desenvolvimento da reforma protestante, através das ideias reformadas, mas também do acesso das pessoas ao próprio texto bíblico, que era muito confinado aos conventos, aos mosteiros. Agora estão sendo produzidos. O Textus Receptus de Erasmo vai ser inclusive utilizado por Lutero, por Melanchthon, que vai dar aula em cima do Textus Receptus. Claro que nós temos depois os descobrimentos de outros escritos. Por exemplo, estamos falando do lançamento do ano passado, 8 de novembro de 2017, pela Sociedade Bíblica do Brasil, da nova versão de Almeida, que é NAA, a nova Almeida atualizada, com várias reformulações, mas antes dela, a Bíblia mais usada era a ARA, Almeida Revista Atualizada. Essa ARA é de 1959. Houve uma mudança em 1993 por causa do acordo ortográfico gramatical da língua portuguesa. Então, mas esse de 93 não mudou a essência. Então, o texto que nós temos da ARA, da Almeida Revista Atualizada, é de 1959. Já temos muito tempo. Antes dela, nós tínhamos a versão da Almeida Revista Corrigida, que é de 1898, século retrasado. Ou seja, qual é a diferença fundamental das duas versões? Da Revista Corrigida, que é mais usada pelos movimentos pentecostais, a Assembleia de Deus usa a Revista Corrigida. Por exemplo, a Convenção da Assembleia Geral Ordinária da Assembleia de Deus definiu, vamos usar a Revista Corrigida. Até por causa daquela questão de Romanos 8:1, né? E outros textos. Então a Revista Corrigida usa o Textus Receptus de Erasmo, que é o que Lutero usou, né? e várias outras versões usam, mas depois disso foram sendo encontrados outros textos bíblicos, inclusive em 1947, e depois nós temos o Westcott e Hort, que vão fazer um excelente trabalho com novos manuscritos, de 1881, por exemplo. Então a revista atualizada, ela vai usar manuscritos que foram descobertos depois. E essa é a grande diferença da Almeida Revista Corrigida, 1898, para a Almeida Revista Atualizada, 1959, 1960. Então, por quê? Porque um se baseia no texto Receptus, outros se baseiam no texto corrigido. Mas tudo isso começa, essa riqueza começa graças a Gutenberg, que ele espalha, ele divulga, mas não só a Bíblia. Com o movimento reformado, começa a haver uma liberdade de pensamento maior. As cidades reformadas, Estrasburgo, Frankfurt, Basileia e outras, as pessoas podem ter acesso a outros escritos sem terem o perigo de serem confiscados, confinados e queimados.
Então, outros escritos e outras ideias vão ser perpetuadas. Enquanto isso, nós temos a reação romanista com Index Librorum Prohibitorum. Mas, nos momentos de então, a prensa vai desenvolver muito para lá. Pois bem, e aí nós temos então a invenção da máquina impressora, os tipos alfabéticos não ideográficos, e aí está uma imagem daquela época da prensa de Gutenberg imprimindo nas Bíblias. Deixa eu avançar aqui. Aí as técnicas de impressão vão se espalhando, mais pessoas vão lendo, o analfabetismo vai diminuindo e com isso mais pessoas escrevem naturalmente. Quando o analfabetismo diminui, mais pessoas produzem, mais ideias são perpetuadas e é um ciclo que vai aumentando mais a produção de livros. Pessoas começam a trabalhar mais nisso. Essa imagem mostra a Europa e você tem nessa imagem os pontos pretos era a quantidade de locais que você tinha edições sendo produzidas ali em meados do século XV, aí vai avançando para os pontos azuis, os pontos roxos, até o 1500, ano 1500, nascimento do Brasil, quando nós temos grande parte da Europa com muitas prensas. Então você vê nesse gráfico a quantidade de impressões que durante 50 anos, olha só o que acontece em 50 anos. Por isso nós podemos dizer que a cada dia se aumenta o acesso à escrita e ao conteúdo, ainda que muitas vezes o conteúdo mais básico, mais elementar, mais raso. Mas essa mecanização em massa, ela vai fazer com que mais quantidade seja produzida e o custo caia. Para você ter noção, no período do Renascimento, uma prensa móvel, ela produzia 3.600 páginas por dia. Agora, antes da prensa móvel, eram 20 a 40 páginas que eram produzidas à mão. Ou seja, muito caro, porque poucas pessoas sabiam escrever e gastavam muito tempo para isso, então era muito caro, e a prensa móvel então vai baratear. E aí nós temos o Aldo Manutius, que ele então vai começar a criar, esse italiano, o que nós chamaríamos de o padrão de produção de livros como nós temos hoje. E aí nós temos a Idade Contemporânea, começa a surgir livros que são chamados livros não lineares, não só sobre um assunto, como por exemplo uma enciclopédia. As enciclopédias começam a surgir sobre vários assuntos. Enciclopédia que fala sobre a saúde, tratando de vários assuntos de doenças, de remédios, outras que falam sobre história. Então começa a haver a ideia, por que não juntar todos os conhecimentos num só livro? E nós começamos a ter então as enciclopédias e os assuntos não lineares do dia a dia, que vão ser começando a produzir os jornais, que nós conhecemos hoje como diários, os jornais, vários assuntos. Hoje nós temos esporte, notícia da cidade, notícia do país, internacional, moda, tantos assuntos numa só leitura. E com isso, as pessoas vão ficando mais críticas, porque o conhecimento das pessoas vai abrangendo um maior número de informação numa só leitura. Você pega um jornal, você se atualiza sobre vários assuntos. Pois bem, e aí surge então o livro digital, que é o que nos provoca ao tema e ao textual explanado nessas plenárias. Temos o surgimento do livro digital. Ele vai surgir com Michael Hart em 1971. Eu sei que a maioria dos senhores não eram nascidos na época, mas em 71, tem pouco tempo, ele então digita a Declaração de Independência dos Estados Unidos e ele funda um projeto muito importante chamado Projeto Gutenberg, que é disponibilizar esses arquivos. A ideia dele é os arquivos históricos serem disponibilizados para todos, através daquela incipiente internet. E nós temos uma pequena linha de tempo. Ele oferece livros antigos, históricos, de maneira gratuita nesse projeto. O Zapata, ele começa e registra o primeiro programa de leitura desses livros, que vai ser disponibilizado em 93, para que todo mundo pudesse ler no mesmo formato, sem que você pudesse ter dificuldade.
Em 93 nós temos o primeiro livro digital de Thomas de Quincey, que é Do Assassinato. Em 95 a Amazon, ela descobre isso, eu tenho livros na Amazon, ela descobre esse nicho e começa a vender os livros. Então só em 95 os livros começam a ser vendidos. Não vão apenas colocar os livros históricos. Vamos vender os recentes. Por que somente a Declaração de Independência? Por que não o livro de hoje? Não ser disponibilizado não apenas numa livraria, mas pela internet. A Amazon começa. Em 96 já chegamos a 1000 livros digitalizados, a meta 1 milhão. Em 98, agora, então, são distribuídos e lançados então os leitores mais populares de livros online. Até que o e-reader é lançado em 99. No ano 2000 nós temos uma mudança no mercado editorial. Stephen King, ele lança o Writing Bullet. Pela primeira vez, o lançamento é feito somente no formato digital, ano 2000. Ele fala o seguinte: não, eu não vou lançar o livro escrito, eu vou lançar só... E é um teste que dá certo. E aí as editoras começam a ver isso e começam a pegar a ideia. Em vez de nós mandarmos para as gráficas, para as gráficas que vão imprimir, as impressoras, vamos produzir só em digital. E aí nós temos duas grandes editoras que abraçam essa ideia em 2002, a HarperCollins e a Random House, e elas começam então a vender livros do seu acervo, o acervo deles é enorme, também na plataforma digital. E a Amazon avança, compra Mob Pocket em 2005, e aí nós temos esse trabalho. Em 2006, a Google e a Biblioteca Nacional do Brasil fazem um acordo para digitalizar 2.000 títulos brasileiros. Ou seja, o Brasil é um dos primeiros países, ainda que estejamos falando em tão pouco tempo, a oficialmente abraçar a ideia. O presidente, se não me engano, era o presidente Fernando Henrique Cardoso, 2006. Lula. Já era o Lula? Já. Abraça essa ideia, Ministério da Educação, Biblioteca Nacional, e aí eles então lançam essa ideia. A Sony lança um leitor também. Em 2007, o Kindle é lançado, um leitor de livros digitais é lançado pela Amazon, e a Adobe então começa a compatibilizar com a Sony um outro padrão. A Apple então entra no mercado com o iPad, com um leitor talvez dos mais populares que nós temos aí, pelo menos no mundo é. Conclusão. Agradecido desde já pela oportunidade, esperando ter com isso de alguma maneira somado aos irmãos, ao conhecimento que os irmãos já detêm, e eu sei que é muito maior do que nós podíamos aqui expectar quanto ao compartilhar dessa tarde. Mas hoje nós temos a tecnologia avançando. Nós temos tecnologia que faz com que, por exemplo, os cegos consigam ler um arquivo PDF. Você simplesmente compra um livro, você digita o livro e o computador vai lendo e vai fazendo com que aquele livro, ele vai lendo e colocando audivelmente o livro. Então, o mercado editorial está de olho nisso. Com isso, cresce também o poder do escritor e não depender mais de editoras para lançar seus livros. E com isso cresceu muito o número de autores que lançam seus livros de maneira independente. O que nós temos, os dados que nós temos, que eu vou compartilhar aqui, pelo menos o que eu consegui, são dados de editoras. Mas é impossível nós termos a quantidade de livros que estão sendo lançados por ano, de forma independente. Cada um de vocês pode lançar um livro hoje de maneira independente e não sejam registrados, inclusive. Então nós temos os livros independentes, que os autores lançam na internet, que não registram ISBN, não registram os direitos autorais, mas que são muito mais do que os que são registrados. Então, cresce isso. Qual é a principal vantagem que nós temos? Bom, vamos falar da grande vantagem, a portabilidade. Hoje você esqueceu o livro em casa, não tem problema. Eu acesso o meu celular, eu acesso em qualquer computador, eu baixo esse livro. Eu estou em outro país, eu não vou levar a minha biblioteca. Eu tenho todos eles na palma da mão. Nós falamos aqui desse arquivo que está sendo projetado aqui,
ele foi trazido no pendrive. A portabilidade facilita isso, a internet facilita isso, essa é a grande vantagem. Do ano de 2000, e eu falando aqui, a outra vantagem é o preço. Esse mapa que estou aqui trazendo aos irmãos é de 2017. Muito agradecido. Muito obrigado. No ano de 2017, a média de preço dos livros, mercado brasileiro, era de R$ 31,69. A de e-books já era de R$ 23,74. Volto a dizer, livros produzidos por editoras. Os livros são mais baratos. Eu tenho livros meus que eu vendo a R$ 35,00 o físico, mas na internet eu vendo a R$ 9,90. E não preciso de criar estoque, porque ele é disponibilizado para sempre, então o preço tende a cair. Você está vendo então nesse mapa a diferença de preço. Outra vantagem é a distribuição imediata, ou seja, eu posso distribuir esse livro a qualquer momento. Eu não vou pedir, vou depender do correio. Eu comprei um livro, reverendo, que demorou 3 meses para chegar na minha casa. Dependi da editora, empacotamento, transporte, correio atrasa, e tem livro que nem chega. Na internet eu dou um clique e o livro já está no meu computador, no meu iPad, no meu celular. Então esse é outro facilitador que nós temos do mercado editorial nos dias atuais, em relação ao imediatismo ao acesso à leitura. Eu não preciso nem sair de casa para ir na livraria. Eu já baixo e já tenho livro. O percentual, de acordo com a árvore de livros do Brasil, de livros online que nós temos, eu estou caminhando para o final, é o seguinte: percentual do Brasil, livros online em 2016, no mercado não independente, era de 15%. Em 2017, ano passado, já era de 26%. A previsão para esse ano é de 34% a 40% dos livros que sejam comprados online. Se não tivermos essa perspectiva, daqui a 1 ano e meio, reverendo, no máximo 2 anos, metade da leitura será feita através da internet, considerando inclusive a nova geração. Que a nova geração, ao contrário da nossa, já nasceu lendo no celular. A nossa geração nasceu lendo no livro físico. Meu filho já está noutra geração. Os filhos e netos dos irmãos já estão muito acostumados mais do que nós. Eu prefiro a leitura no papel. Eu estou mais habituado. Mas a nova geração já não diz o mesmo. Eu não posso querer obrigar eles a pensarem como eu, porque foram criados noutra sistemática de leitura. Então, 1 ano e meio a 2 anos, se não for mais rápido, essa é a previsão das editoras. Agora, nós temos outra questão: fanfictions, livros que os adolescentes escrevem e publicam, independentes de editoras, já estão sendo lidos somente nas edições online. E aí, eu encerro abrindo naturalmente a esse magno congregar de pensadores a palavra desta tertúlia, mas eu encerro mais uma vez agradecendo ao nosso querido presidente, reverendo Guilherme Cunha, a essa mesa tão especial, enobrecida pela presença do nosso colega e querido amigo, reverendo pastor Marcelo de Oliveira, aos nobres confrades que aqui estão, agradecendo a oportunidade que me foi dada, e ao querido professor Almir, que nos abrilhanta com suas excelentes ideias, como a dessa temática aqui que foi partilhada nessa tarde. Muito agradecido, que Deus abençoe.